O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, lido por Gustavo Simas. Eu nunca guardei rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado, mas eu fico triste como um pôr de sol para nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque, se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me vêm à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva, quando a chuva é precisa, que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual quando crianças se sentavam com um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. O meu olhar. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem.
Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Três. Ao entardecer. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o de quem olha para as árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Quatro. Esta tarde a trovoada caiu. Esta tarde a trovoada caiu pelas encostas do céu abaixo, como um pedregulho enorme, como alguém que de uma janela alta sacode uma toalha de mesa, e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho ao cair. A chuva chovia do céu e enegreceu os caminhos. Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço, como uma grande cabeça que diz que não sei porquê, eu não tinha medo. Pus-me a rezar a Santa Bárbara como se eu fosse a velha tia de alguém. É que rezando a Santa Bárbara eu sentia-me ainda mais simples do que julgo que sou. Sentia-me familiar e caseiro, e tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal, tendo ideias e sentimentos por os ter, como uma flor tem perfume e cor. Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara. Poder crer em Santa Bárbara. Quem crê que há Santa Bárbara julgará que ela é gente e visível, ou que julgará dela? Que artifício! Que sabem as flores, as árvores, os rebanhos de Santa Bárbara? Um ramo de árvore, se pensasse, nunca podia construir santos nem anjos.
poderia julgar que o sol é Deus e que a trovoada é uma grande quantidade de gente, e que a trovoada é uma quantidade de gente zangada por cima de nós. Ali, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos, ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isto, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo dia a trovoada ameaça e nem sequer de noite chega. Cinco. Há metafísica bastante em não pensar em nada. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e sol, e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração, e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes, e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar
e flores, e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar, e sol, e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes, e flores, e luar, e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar, e sol, e flores, e árvores, e montes. E amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Seis. Pensar em Deus. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Sete. Da minha aldeia. Da minha aldeia veio quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha terra é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Oito. No meio-dia de fim de primavera. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para se deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho, chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba,
e a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu, e queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz, e deixou-o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol, e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E, porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas pelas estradas, que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com um bico, empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansados de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E o que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim, vamos os 3 pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e 2 com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão.
Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar nos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales, e a fazer doer nos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que eu nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Nove. Sou um guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Dez. Olá, guardador de rebanhos. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa, que é vento e que passa, e que já passou antes, e que passará depois, e a ti o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Onze. Aquela senhora tem um piano. Aquela senhora tem um piano, que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. 12. Os pastores de Virgílio. Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas, e cantavam de amor literariamente. Depois, eu nunca li Virgílio. Para que o havia eu de ler? Mas os pastores de Virgílio
coitados, São Virgílio, e a natureza é bela e antiga. 13. Leve. Leve, leve, muito leve. Um vento muito leve passa e vai-se sempre muito leve. E eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo. 14. Não me importo com as rimas. Não me importo com as rimas. Raras vezes há duas árvores iguais, uma ao lado da outra. Penso e escrevo como as flores têm cor, mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me, porque me falta a simplicidade divina de ser todo só o meu exterior. Olho e comovo-me. Comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado, e a minha poesia é natural como o levantar-se vento. 15. As 4 canções. As 4 canções que seguem separam-se de tudo o que eu penso, mentem a tudo o que eu sinto, são do contrário do que eu sou. Escrevi-as estando doente, e por isso elas são naturais, e concordam com aquilo que sinto, concordam com aquilo com que não concordam. Estando doente, devo pensar o contrário do que penso quando estou são. Senão, não estaria doente. Devo sentir o contrário do que sinto quando sou eu na saúde. Devo mentir à minha natureza de criatura que sente de certa maneira. Devo ser todo doente, ideias e tudo. Quando estou doente, não estou doente para outra coisa. Por isso, essas canções que me renegam não são capazes de me renegar e são a paisagem da minha alma de noite, a mesma ao contrário. 16. Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois que vem a chiar manhãzinha cedo pela estrada e que para de onde veio volta depois, quase à noitinha pela mesma estrada. Eu não tinha que ter esperanças, tinha só que ter rodas. A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco. Quando eu já não servia, tiravam-me as rodas e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. (17) No meu prato. No meu prato que mistura de natureza as minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas, a que ninguém reza, e cortam-as e vêm à nossa mesa, e nos hotéis os hóspedes ruidosos que chegam com correias tendo mantas, pedem salada, descuidosos, sem pensar que exigem a terra-mãe, a sua frescura e os seus filhos primeiros, as primeiras verdes palavras que ela tem, as primeiras coisas vivas e irisantes que Noé viu, quando as águas desceram e o cimo dos montes verde e alagado surgiu. E no ar, por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu. 18. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada, que os pés dos pobres me estivessem pisando,
Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira. Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo. Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse. Antes isso que ser o que atravessa a vida, olhando para trás de si e tendo pena. O luar. O luar, quando bate na relva, não sei que coisa me lembra. Lembra-me a voz da criada velha, contando-me contos de fadas e de como Nossa Senhora vestida de mendiga andava à noite nas estradas, socorrendo as crianças maltratadas. Se eu já não posso crer que isso é verdade, para que bate o luar na relva? 20. O Tejo é mais belo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e donde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Se eu pudesse. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja. Num dia de verão. Como quem num dia de verão abre a porta de casa e espreita para o calor dos campos com a cara toda. Às vezes, de repente, bate-me a natureza de chapa na cara dos meus sentidos e eu fico confuso, perturbado, querendo perceber, não sei bem como nem o que. Mas quem me mandou a mim querer perceber?
Quem me disse que havia que perceber? Quando o verão me passa pela cara, a mão leve e quente da sua brisa, só tenho que sentir agrado porque é brisa, ou que sentir desagrado porque é quente. E de qualquer maneira que eu sinta, assim porque eu sinto, é que é meu dever senti-lo. 23. O meu olhar. O meu olhar, azul como o céu, é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado, e se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é, e assim é que é. Eu aceito e nem agradeço, para não parecer que penso nisso. – 24. O que nós vemos. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos, se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, tristes de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhe chamamos estrelas e flores. 25. As bolas de sabão. As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda, claras, inúteis e passageiras como a natureza, amigas dos olhos como as coisas, são aquilo que são, como uma precisão redondinha e aérea, e ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, pretende que elas são mais do que parecem ser. Algumas mal se veem no ar lúcido, são como a brisa que passa e mal toca nas flores, e que só sabemos que passa porque qualquer coisa se aligeira em nós e aceita tudo mais nitidamente. – 26. Às vezes. Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, porque sequer atribuo eu beleza às coisas. Uma flor, acaso, tem beleza? Tem beleza, acaso, um fruto? Não. Tem cor e forma e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão,
não significa nada. Então por que eu digo eu das coisas são belas? Sim, mesmo a mim que vivo só de viver, invisíveis, vem ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível. (27) Só a natureza é divina. Só a natureza é divina, e ela não é divina. Se falo dela como de um ente, é que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens, que dá personalidade às coisas e impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome nem personalidade. Existem, e o céu é grande, a terra larga, e o nosso coração do tamanho de um punho fechado. Bendito seja eu por tudo quanto sei. Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol. (28) Li hoje. Li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes, e os filósofos são homens doidos, porque os poetas místicos dizem que as flores sentem, e dizem que as pedras têm alma, e que os rios têm êxtases ao luar, mas flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza. (29) Nem sempre sou igual. Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. Mudo, mas não mudo muito. A cor das flores não é a mesma ao sol, de que quando uma nuvem passa ou quando entra a noite, e as flores são cor da sombra. Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores. Por isso, quando pareço não concordar comigo, reparem bem para mim. Se estava virado para a direita, voltei-me agora para a esquerda. Mas sou sempre eu, assente sobre os mesmos pés. O mesmo sempre, graças ao céu e à terra, e aos meus olhos e ouvidos atentos, e à minha clara simplicidade de alma. 30. Se quiserem que eu tenha um misticismo. Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem, tenho. Sou místico, mas só com o corpo. A minha alma é simples e não pensa. O meu misticismo é não querer saber, é viver e não pensar nisso. Não sei o que é a natureza, canto-a. Vivo no cimo de um outeiro, numa casa caiada e sozinha, e essa é a minha definição. 31. Se às vezes digo que as flores sorriem.
Se às vezes digo que as flores sorriem, e se eu disser que os rios cantam, não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios. É porque assim faço mais sentir aos homens falsos a existência verdadeiramente real das flores e dos rios. Porque escrevo para eles me lerem, sacrifico-me às vezes à sua estupidez de sentidos. Não concordo comigo, mas absolvo-me, porque só sou essa coisa séria, o intérprete da natureza. Porque há homens que não percebem a sua linguagem, por ela não ser linguagem nenhuma. 32. Ontem à tarde. Ontem à tarde um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para ver justiça, e dos operários que sofrem, e do trabalho constante, e dos que têm fome, e dos ricos que só têm costas para isto. E olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos, e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia, e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal estava ouvindo. Que me importam a mim os homens e o que sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto e ser infeliz. Eu no que estava pensando quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até as lágrimas, era em como o murmúrio longínquo dos chocalhos, a esse entardecer, não parecia os sinos de uma capela pequenina, a que fossem a missa as flores e os regatos e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com florir e ir correndo. É essa a única missão no mundo, essa existir claramente e saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calara-se, olhando o poente. Mas que tem com o poente quem odeia e ama? (33) Pobres das flores. Pobres das flores dos canteiros dos jardins regulares, parecem ter medo da polícia, mas tão boas que florescem do mesmo modo e têm o mesmo sorriso antigo que tiveram para o primeiro olhar do primeiro homem que as viu aparecidas e lhes tocou levemente para ver se elas falavam. 34. Acho tão natural que não se pense. Acho tão natural que não se pense, que me ponho a rir às vezes sozinho. Não sei bem de que, mas é de qualquer coisa que tem que ver com haver gente que pensa. Que pensará o meu muro da minha sombra? Pergunto-me às vezes isto até dar por mim a perguntar-me coisas. E então desagrado-me, incomodo-me, como se desse por mim com um pé dormente. Que pensará isto de aquilo? Nada pensa nada. Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? Se ela tiver, que a tenha. Que me importa isso a mim? Se eu pensasse nessas coisas, deixaria de ver as árvores e as plantas e deixava de ver a terra para ver só os meus pensamentos. Entristecia e ficava às escuras, e assim, sem pensar, tenho a terra e o céu.
35. O luar. O luar, através dos altos ramos, dizem os poetas todos, que ele é mais que o luar através dos altos ramos. Mas, para mim, que não sei o que penso, o que o luar através dos altos ramos é, além de ser o luar através dos altos ramos, é não ser mais que o luar através dos altos ramos. 36. Há poetas que são artistas. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir, ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está, quando a única casa artística é a terra toda, que varia, está sempre bem e é sempre a mesma. Penso nisto não como quem pensa, mas como quem respira, e olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem sei eu se as compreendo a elas, mas sei que a verdade está nelas e em mim, e na nossa comum divindade, de nos deixarmos ir e viver pela terra, e levar ao solo pelas estações contentes, e deixar que o vento cante para adormecermos e não termos sonhos no nosso sono. « 37. Como um grande borrão. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma. Deve ser de um comboio longínquo. Neste momento, vem-me uma vaga saudade e um vago desejo plácido que aparece e desaparece. Também às vezes a flor dos ribeiros formam-se bolhas na água, que nascem e se desmancham, e não tem sentido nenhum, salvo serem bolhas de água que nascem e se desmancham. 38. Bendito seja o mesmo sol. Bendito seja o mesmo sol de outras terras, que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu, e nesse puro momento, todo limpo e sensível, regressam lacrimosamente, e com um suspiro que mal sentem ao homem verdadeiro e primitivo, que via o sol nascer e ainda o não adorava. Porque isso é natural, mais natural que adorar o ouro e Deus e a arte e a moral. « 39. O mistério das coisas. O mistério das coisas, onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? E eu que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra. Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. 40.
Passa uma borboleta. Passa uma borboleta por diante de mim e pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta. E a flor é apenas flor. No entardecer. No entardecer dos dias de verão, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, parece que passa um momento, uma leve brisa, mas as árvores permanecem imóveis em todas as folhas das suas folhas, e os nossos sentidos tiveram uma ilusão. Tiveram a ilusão do que lhes agradaria. Os sentidos, os doentes que veem e ouvem. Fôssemos nós como devíamos ser, e não haveria em nós necessidade de ilusão. Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida, e nem repararmos para que há sentidos. Mas graças a Deus que há imperfeição no mundo, porque a imperfeição é uma coisa, e haver gente que erra é original. E haver gente doente torna o mundo engraçado. Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a menos. E deve haver muita coisa para termos muito que ver e ouvir. 42. Passou a diligência. Passou a diligência pela estrada e foi-se. E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. Assim é a ação humana pelo mundo fora. Nada tiramos e nada pomos, passamos e esquecemos. E o sol é sempre pontual, todos os dias. Antes o vôo da ave. Antes o vôo da ave, que passa e não deixa rastro, que a passagem do animal, que fica lembrada no chão. A ave passa e esquece, e assim deve ser. O animal, onde já não está, e por isso de nada serve, mostra que já esteve, o que não serve para nada. A recordação é uma traição à natureza, porque a natureza de ontem não é natureza. O que foi não é nada, e lembrar é não ver. Passa, ave, passa, e ensina-me a passar. 44. Acordo de noite. Acordo de noite subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda. Não sinto a natureza lá fora. O meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas. Lá fora um sossego como se nada existisse. Só o relógio prossegue o seu ruído. E esta pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa abafa toda a existência da terra e do céu. Quase que me perco a pensar o que isto significa, mas estaco e sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca. Porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa enchendo com a sua pequenez a noite enorme é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. 45. Um renque de árvores. Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta. Mas o que é um renque de árvores?
Há árvores apenas. Renque e o plural árvores não são coisas, são nomes. Tristes as almas humanas que põem tudo em ordem, que traçam linhas de coisa a coisa, que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais e desenham paralelos de latitude e longitude sobre a própria terra inocente mais verde e florida do que isso. 46. Deste modo ou daquele modo. Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso, e outras vezes dizendo o mal e com misturas, ou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse como dar-me o sol de fora. Procuro dizer o que sinto sem pensar no que sinto. Procuro encostar as palavras à ideia e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que quero dizer, ora errando, caindo aqui, levantando-me acolá, mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. Ainda assim, sou alguém. Sou o descobridor da natureza. Sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Isto sinto e isto escrevo, perfeitamente sabedor e sem que não veja que são 5 horas do amanhecer e que o sol, que ainda não mostrou a cabeça por cima do muro do horizonte, ainda assim já se lhe vêem as pontas dos dedos agarrando o cimo do muro do horizonte cheio de montes baixos. Quarenta e sete. Num dia excessivamente nítido. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertence, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes sem um todo. Isto é talvez o tal mistério de que falam. Foi isto o que, sem pensar nem parar, acertei o que devia ser a verdade, que todos andam a achar e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei. 48. Da mais alta janela da minha casa. Da mais alta janela da minha casa,
com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe, como que na diligência, e eu, sem querer, sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe quem os terá? Quem sabe a que mãos irão? Flor colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico como o universo. Quarenta e nove. Meto-me para dentro. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem o candeeiro e dão as boas noites. E a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá a minha vida seja sempre isto: o dia cheio de sol, ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo. A tarde suave e os ranchos que passam, fitados com interesse da janela. O último olhar amigo dado ao sossego das árvores. E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir, sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito. E lá fora, um grande silêncio, como um Deus que dorme.